Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui com a nossa palestra online. Hoje, com o nosso irmão Vinícius Florentino, do Caminho da Luz, em Princesa Isabel, da Paraíba, não é? O tema da tarde de hoje será a tempestade acalmada, esperança e fé. Nós pedimos aos irmãos que sentirem o desejo de colocar uma garrafinha d'água ou um copo para que a água possa ser fluidificada durante a palestra. E faremos agora a nossa prece inicial. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nosso irmão Abdul, nosso dirigente espiritual. Agradecemos humildemente, Senhor, a oportunidade que nos dá de podermos estar aqui na condição online, não é? Nessa condição da quarentena, mas ainda assim, nessa tarefa maravilhosa da divulgação da doutrina espírita. Que a tua paz, que a tua luz, que a tua harmonia, Senhor, nos envolva a todos. Os irmãos que estão aqui assistindo a palestra no dia de hoje, os irmãos desencarnados que também aprendem junto conosco esses maravilhosos ensinos. Que o irmão palestrante possa fazer de uso da palavra usando expressões que nos esclareçam, que nos fortaleçam e que toquem o nosso coração para que nos fortaleça na fé e na esperança. Olá, meus amigos, tudo bom? Há quanto tempo, né? Estou bem feliz aí pelo convite de mais uma vez estar reunido com vocês em triunfo, dessa vez online, mas isso é mais uma prova de que a questão da consciência espiritual, a questão do pensamento unido é que prevalece em relação à matéria, e por mais que a gente esteja separado, né, geograficamente, eu acho que conseguiremos ficar unidos espiritualmente nesse momento de discussão a respeito da doutrina espírita. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, mas é porque eu coloquei uma colinha para mim aqui a respeito do nosso tema que a gente vai estudar hoje. E o que eu escolhi foi um tema que eu vi há um tempo atrás, o meu irmão falar em uma palestra que me chamou muita atenção. A tempestade acalmada. Fala um pouco de mudança de atitude, fala um pouco de mediunidade, fala um pouco de fé, fala um pouco de vida com Jesus. E o texto evangélico é o seguinte, um recorte lá do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículos 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é esse homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse trecho, essa fala do Evangelho que Marcos traz é icônica, mas ao mesmo tempo deixa algumas interrogações para a gente. O que Jesus quis dizer, por exemplo, com o fato de, durante uma tempestade, ele entrar no barco e estar dormindo? Que convite foi esse de ir até o outro lado, né, da margem? Quem era a multidão que ficava para trás? Né? Que timidez é essa a que ele se refere? Né? Que temor foi esse dos discípulos que se perguntaram, mas quem é
que é esse homem, né, que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, primeiramente, a gente vai discutir duas ideias. A tempestade, que foi controlada por Jesus, e a importância da fé. Em um primeiro momento, a fenomenologia. Esse ponto específico a que o Espiritismo se dedica em discutir, em estudar a fundo, em fazer sair da região do sobrenatural e trazer para a área do explicável, trazer para a área dos eventos que a própria natureza permite, porque não são a derrogação da lei de Deus. O Livro dos Espíritos aborda essa questão, né? Kardec aborda essa questão, na verdade, perguntando aos espíritos, lá na questão 536, sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, nessa pergunta, Kardec diz: são devidas a causas fortuitas ou têm um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, aqueles a que a gente considera perturbação dos elementos naturais, ou seja, os fenômenos que acontecem, tempestades, terremotos, grandes calamidades, epidemias de doenças, são perturbações dos elementos naturais que têm um fim providencial ou são de causas fortuitas, não tem uma finalidade, não tem um raciocínio por trás desses elementos. E a resposta dos espíritos: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, mostrando que há uma lógica em acontecer isso. Haverá por trás desses fenômenos um convite à humanidade, sempre. E aí nós começamos a entrar na questão do fenômeno. Por que Jesus convidou os discípulos para saírem de uma margem à outra? E durante essa travessia, por que Jesus fez com que a tempestade se acalmasse? Como foi possível aquilo, na verdade? Né? Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisso como em tudo. Ou seja, Deus preside a tudo. Porém, continua a pergunta, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre esses espíritos não exercem certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir, especificamente sobre os eventos da natureza. E os espíritos respondem, mas é evidente que sim, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. A mão de Deus, né? É como se ele estivesse querendo dizer aqui, a mão de Deus, né, é através de agentes dedicados, espíritos dedicados em todos os graus da escala dos mundos, mostrando que até mesmo nesses fenômenos, até mesmo naquilo que parece balbúrdia, bagunça, desorganização, até mesmo naqueles momentos que parecem ser injustiças, há sim uma vontade divina que, através dos seus prepostos, através de espíritos enviados com funções específicas, sejam encarnados ou desencarnados, principalmente os desencarnados, existe uma motivação para aquilo. E ela vai ser sempre a motivação para o progresso. Ela vai ser sempre a alavanca. Nem sempre, vou continuar aqui o que os espíritos falam, aliás, o que Kardec comenta a respeito dessas respostas. Nem sempre compreendemos o porquê dos fenômenos, que muitas vezes causam verdadeiras calamidades em determinadas regiões do mundo. Mas o Espiritismo nos ensina que não há efeito sem causa. Por conseguinte, os fenômenos são orientados por entidades espirituais em obediência a desígnios divinos visando o apressamento da evolução, não só do planeta, como também das populações atingidas. Então, gente, Jesus aqui não opera milagre. O Espiritismo é uma filosofia, uma doutrina e uma ciência que foi trazida pelos próprios Espíritos para mostrar que a fenomenologia,
que parece mistério, que parece milagre, elas não são assim. Porque, de fato, se a gente admitisse que houvesse um mundo que caminha paralelamente às leis de Deus, estaríamos admitindo que haveriam poderes extranaturais, poderes que sairiam do código de leis divinas. Então, se Jesus consegue fazer aquilo, demonstrando às pessoas naquele barco a necessidade de ter fé, ele mostra que o ser humano é capaz de entender um dia e de também repetir esses fenômenos. E a gente vai discutir isso mais na frente durante a nossa conversa. Quando Jesus fala, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, dirás àquela montanha, né? Transporta-te daqui para ali, e ela assim se transportará. E Jesus, em vários momentos, em passagens e passagens bíblicas, ele mostra que o ser humano tem dentro de si a capacidade não só de compreender essas possibilidades, como também de agir sobre esses fenômenos, porque eles em si são possíveis. Eles fazem parte de um conjunto de leis que ainda não foram totalmente explorados pela ciência, mas a ciência é progresso, e nós estudamos lá na doutrina espírita que a lei do progresso é inerente à matéria e ao espírito, que não é possível retroagir, embora às vezes esse progresso seja em espiral ou em pêndulo, mas ele acontece às vezes com idas e vindas, nunca com retroação. Se você aprende em uma explicação grosseira que 2 mais 2 é 4, a regra vai ser válida de aprendizado. 2 mais 2 é 4. Você aprendeu, você não esquece. O seu corpo pode adoecer e sua mente falhar, mas seu espírito nunca vai esquecer o seu aprendizado. Então, mais tarde, né, depois da vinda do Cristo, agora mais próximo de nós, quando no século XIX surge o Espiritismo, o conhecimento sobre o fluido cósmico universal, o conhecimento sobre a ação do pensamento, sobre esses fluidos, o conhecimento das faculdades da alma e das propriedades do perispírito, que é um conceito da doutrina espírita, facultou a explicação justamente desses fenômenos, né, de ordem psíquica, de forma que não temos mais a derrogação das leis divinas. Então Kardec comenta lá no livro Obras Póstumas, do momento em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino, as faculdades mediúnicas que são que são encontradas, né, em inúmeras fatias da população, independente de raça, credo, localização geográfica, independente de cor e cultura, elas não implicam de maneira alguma a existência de uma natureza sobre-humana, mas de uma capacidade que o ser humano possui, às vezes até inconsciente, de alterar esses fenômenos. Então, o primeiro pensamento, essa primeira interpretação a respeito da passagem de Jesus sobre o barco e da tempestade acalmada. Mas ela não é o principal. O principal motivo do Espiritismo, o principal motivo de qualquer religiosidade, qualquer religião que seja, é levar o homem a se religar com Deus, é fazer com que o homem se conecte com algo da divindade que consiga fazê-lo melhorar. Toda religião que faz o homem melhorar, ela está cumprindo seu papel. A religião que não faz o homem melhorar moralmente, ela não está cumprindo seu papel. Então, há nesse trecho um simbolismo evangélico. E o primeiro ponto que nós queremos discutir aqui é a frase "passemos para a outra margem", que é uma expressão que sai da literalidade, sai dessa questão física de passar a outra margem com um barco e representa o convite de Jesus à mudança, à face oposta, aquela que está contrária a esse lado do rio, indicando a mudança de comportamento, a necessidade de a criatura mover-se intimamente em direção a outros pontos ainda não atingidos. Né? Essa mudança de comportamentos, ela não vai ser feita pela criatura humana de forma que não exija cuidados,
assim como esse processo de atravessar esse rio da vida, esse mar da vida, onde a gente navega diante de épocas em que haverá paz ao nosso redor, mas também diante de intempéries, de alterações daquele ambiente em que nós estejamos vivendo. Isso traz riscos. A decisão de mudança, ela não vem com paz. Via de regra, ela vem com modificações ambientais ao nosso redor e intimamente também que podem implicar em perigos, quais sejam o de sucumbir e de afundar, ou o de desistir e querer retornar para o ponto de origem, o que Jesus certamente não estimula. O que ele estimula é a continuidade da caminhada, e por isso que ele pergunta por que sois tímidos ainda. Para isso, a gente traz um conceito que o Espiritismo coloca com muita propriedade, que é a vontade. A vontade imprime um papel fundamental, relevante nesse processo de mudança de atitude. Certamente haverá alguém ou alguns aqui que estão ouvindo esse vídeo, assistindo ao nosso comentário, que procurou o Espiritismo, que procuraram o Espiritismo, porque viam a necessidade de algo mudar, viam alguma crise existencial, se depararam com alguma situação que colocou-lhes desafios, que colocou-lhes montanhas à frente, que pareceram impossíveis de serem transportadas, de serem ultrapassadas. E esses desafios levam a criatura humana a determinadas dores. Alguns outros estão aqui também assistindo que não tiveram, de fato, esses desafios como convites a entrarem na doutrina espírita a princípio, como, por exemplo, os que nascem em berço espírita, os que conhecem desde criança, que entram em contato com esses conceitos. Esses, por uma visão de uma vida só, desse momento, a fotografia dessa encarnação, esses não estiveram, não chegaram às portas do centro espírita através de uma dor, mas sim pela própria reencarnação, pelo próprio ambiente em que ele se encontrava ao nascer. Mas certamente, durante a vida, passou ou passa por muitas dificuldades e muitas vezes enfrenta a dúvida, porque não é porque a pessoa nasceu na casa espírita que o espiritismo esteja introjetado totalmente em sua alma, de modo que há pessoas que chegam ao espiritismo e já eram espíritas em conduta muito antes de conhecerem os livros de Kardec. Mas a vontade, nesse caso, quando se depara com essas dificuldades, imprime esse papel relevante, de querer mudar, de querer atravessar de uma margem a outra, de fazer a movimentação íntima, porque, aliás, a fé, a vontade de querer mudar, aliada com a vontade, ela é sim um movimento íntimo de mudança. Jesus fala isso quando diz: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, convidando a criatura a um movimento. E mais uma vez Jesus faz esse convite: vamos passar para o outro lado, vamos para aquela margem. Então é necessário deixar, durante esse movimento de passagem para outra margem, é necessário que a gente abandone a multidão, mas isso não quer dizer que a gente esteja virando as costas para pessoas, No entendimento literal seria isso, mas não. A multidão, gente, são os nossos defeitos, os nossos equívocos, são os nossos hábitos deletérios, são as nossas atitudes negativas que nos amarram, que nos prendem e não nos deixam chegar ao outro lado. É essa multidão que Jesus deixa para trás com os seus discípulos. E ele chama para levar junto de si não essa multidão, mas sim a mensagem de Cristo, representada naquela passagem por ele descansando. E aí é preciso tomar muito cuidado para não entender que esse descanso é um descanso irresponsável. Junto com esse barco, nosso barco da vida, nós trazemos, segundo a passagem, outros barquinhos, mostrando que quando uma alma se eleva, ela consegue, por influência, elevar outras almas. Quando uma alma cai, ela consegue, por influência, interferir na vida de outras almas. Nesse momento, a humanidade inteira, gente,
junto com esse barco, é convidado a caminhar com Jesus. Independente do grau evolutivo que se encontra, e ele representa outros barquinhos, tanto na questão do diminutivo, mas com o carinho que ele tem. Barquinho, diminutivo, geralmente remonta a carinho, afeto, filhinho, barquinho, outros barquinhos, outras almas, que não tinham a grandeza dos espíritos que estavam já acompanhando Jesus diretamente, mas que também tinham a oportunidade de atravessar, cada um com seu barco, cada um com sua cruz. Então, durante essa travessia, Jesus e os discípulos são surpreendidos. Há um grande temporal, há um vento, subiam as ondas e por cima do barco começavam a encher de água essa embarcação. Todo navegante, todo ser humano, toda pessoa encarnada está sujeita a esse tipo de risco quando decide mudar, exigindo de nós todos o conhecimento da mensagem evangélica. Da mesma forma, gente, diante dessas mudanças, diante da melhoria, diante da decisão e da caminhada, nós vamos estar sujeitos. Perdão, deixa eu desligar aqui. Nós vamos estar sujeitos a convulsões sociais, a reações indesejadas, que partirão de quem está ao nosso redor também, de espíritos que não aceitam aquela mudança, de espíritos que nos acompanham e que querem, desejam que nós continuemos apegados a hábitos antigos, mas também os nossos próprios hábitos, as nossas próprias convicções velhas daquele homem viciado em atitudes que agora ele sente que esgotou, que cansou a sua alma, que já não responde às suas indagações, mas que também o fazem vacilar, que podem fazê-lo sucumbir se ele não tiver uma decisão forte e uma fé rígida, uma fé firme, né, de que ele vai chegar ao outro lado. Então é preciso tomar cuidado com essas tempestades, porque quando elas começam a acontecer, a depender do grau de evolução, a depender da sua capacidade de resistência, você pode estar sendo inundado, né, por esses pensamentos, por essas atitudes que podem acabar por minar a sua travessia. É importante compreender, por exemplo, esse momento atual pelo qual a humanidade passa, né, por esse significativo processo de transformação moral. Jesus cita em outros momentos dos textos evangélicos que não veio trazer a paz, mas a divisão, que em alguns momentos se virarão pais contra filhos e filhos contra pais, irmãos contra irmãs, enfim, mostrando que nesse momento de mudança muitas convicções podem se chocar umas contra as outras, e isso pode levar o barco da sua vida, a afundar ou a querer retornar por ter medo de enfrentar a tempestade, né? Isso mostrando a característica das provas que são individuais, mas também as características das provas coletivas, como os grandes processos de calamidades pelos quais a humanidade passa de tempos em tempos. Então é fundamental enxergar o simbolismo do barco. Jesus descansa no barco. E precisamos entender, esse descanso não representa, ele não estaria compatível com a ideia de um Jesus preguiçoso, jamais, de um Jesus que não age. Não foi isso que Jesus quis mostrar, porque e pensar nisso iria de contraponto a todas as outras ideias que Jesus passa no Evangelho, como por exemplo, o meu Pai trabalha e eu opero incessantemente com Ele. Então, para que a gente não sucumba a esse peso dos temporais, das ventanias, a gente precisa trazer conosco, no nosso barco, a figura ilustre de Cristo, que mesmo diante das dificuldades se colocava calmo, né? E aí, nesse momento de caminhar para o outro lado da margem, Jesus não retira dos apóstolos a oportunidade de um ensinamento, né? Ensinar naquele momento. Então, esse sono, por não ser invigilância, representa calma e confiança de que o barco
vai chegar ao fim são e salvo, né? Embora com alguns arranhões às vezes, mas a depender da força de decisão e da fé, você vai conseguir atravessar. Embora a parábola, embora a passagem possa parecer que Jesus ordena que a tempestade se acabe, se encerre, isso pode trazer uma interpretação errônea, como se aquele que tem fé vai, só pela ordenação da fé, fazer com que os problemas ao redor se acabem. Não, não é isso que ele quer dizer. A trama existente no texto evangélico faz supor que Jesus conduziu esses apóstolos a esse desafio, né? Para que eles se reconhecessem, para que eles perceberem até onde ia a capacidade da própria fé. E em um momento, né, aferindo essa dimensão da fé, tiveram que recorrer a Jesus. Então Jesus deixa o livre-arbítrio deles, né, o momento deles recorrerem a Cristo. E Cristo perguntar: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ainda não desenvolveu em você a força de conversar com a tempestade e com as águas que estão embaixo? Ainda não desenvolveu em você a vontade de dominar esses ventos? Porque, na verdade, nessa travessia, a fé tem esse papel fundamental. Ela não acaba os problemas. Ela não encerra as dores. Ela não encerra as tentativas de te atrapalhar. Mas elas vão te dar calma. Elas vão te dar consciência e força, certeza de que você vai chegar do outro lado. Quando Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, ou suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? Vem, vamos caminhar, caminhe comigo, né? Que aí o peso desses temporais se acalma. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as mudanças de atitudes e de hábitos demonstrados pelos comportamentos renovados para o bem, existe o seguinte comentário: tais mudanças produzem, num primeiro momento, conflitos, desavenças, incompreensões nas relações interpessoais. O homem contra seu pai, entre a filha e sua mãe, ou entre a nora e sua sogra. Quando a orientação espiritual elevada penetra a intimidade do indivíduo, instaura-se de imediato uma luta íntima. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os novos conceitos chocam-se com as concepções caducas ali existentes, filhas de uma mentalidade que não produz paz nem ameniza a cota de sofrimento da criatura. O homem terá assim que lutar contra o homem velho, cujas ideias e ações traz albergadas no íntimo. Os conflitos gerados por essa batalha interior produzirão transformações significativas no ser, tornando a criatura melhor a pouco e pouco. De forma que esse capítulo 19, que é a sugestão de leitura também para hoje, ele mostra aspectos da fé sincera e verdadeira, mostrando que ela é sempre calma, que ela sempre traz paciência ao ser humano, porque traz o raciocínio, né? E esse raciocínio calmo consegue trazer junto dele a certeza de que atingiremos o objetivo colimado. Já uma fé vacilante, uma fé que não acredita em si mesmo, vai ser de fato esmagada pelo peso desses problemas. Então, de fato, a calma na luta é sempre um sinal de força, né? Enquanto a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então não podemos confundir a fé e a presunção. A presunção é a certeza filha do orgulho, aquela que não aceita ser atingida por problemas porque não se acha merecedora ou porque se acha superior a tudo isso, no sentido mais vulgar que a gente possa entender. A fé verdadeira, ela vem acompanhada de humildade. O orgulho, ao contrário, vai ser sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são atingidos. E aí Jesus fala o seguinte quando acorda: por que ainda sois tímidos? Por que ainda não tendes fé? E aí repreende o vento e diz ao mar: cala-te,
aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. No primeiro ponto se destaca aí a questão mediúnica que eu comentei inicialmente, né? Mas no segundo ponto a gente tem que observar a interpretação subjetiva. Jesus trata da necessidade de buscá-lo, da necessidade de convidá-lo a estar ao nosso lado sempre que estivermos diante de dificuldades. Essa fé de mãos dadas com Jesus fará de fato uma grande diferença na sua caminhada, porque sobretudo nos momentos mais desafiantes da vida, é que nós poderemos e deveremos exigir Jesus como guia e modelo para a nossa travessia. E quantas vezes nós somos constrangidos, por calúnia, por incompreensão, quantas vezes somos acusados diante de uma atitude espírita que nós temos, e aquele materialismo que choca. Você é besta, você está sendo manipulado, se eu fosse você, eu faria isso e acolá. E aí quantas nuvens, gente, estarão interpostas nesse processo de diálogo, entre quem está decidido a atravessar essa tempestade e quem está decidido simplesmente a retornar aos hábitos antigos, àquela vida antiga, à mesmice, que já não responde, que pesa, que atrapalha, que cansa, que gera um vazio, uma insatisfação íntima de que nunca vai melhorar, sempre vai estar atrelado àquela sensação de incompletude. Dessa forma, gente, diante das dificuldades, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é preciso alimentar o ânimo. Quantos de nós, nesse momento de pandemia, nos revoltamos? Quantos de nós não aceitamos entrando no negacionismo? Quantos de nós estivemos com medo, desesperados, desalentados? Quantos de nós não acreditamos ser possível essa situação? Mas ela foi real. Eu não sei até quando ela vai existir. A gente não sabe quais serão os efeitos. Mas tenhamos certeza de que Jesus está no leme. Jesus conduz conosco esse barco. Diante das dificuldades, vamos nos perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Como ele agiria nesse momento? Qual seria a sua reflexão? O que Jesus me diria para que eu fizesse? Essa é uma pergunta importante. Então vamos ter fé, vamos acreditar. E digo mais, é normal a gente vacilar às vezes. Não se repreenda por isso, não se acuse. Faz parte do processo de caminhada, de aprendizado. Graças a Deus existirão muitos anjos da guarda, existirão muitos espíritos que na cabeceira da nossa cama, durante o nosso sono, depois da nossa prece, eles vão conversar conosco em nosso íntimo. E nós acordaremos com a sensação de que algo de suave aconteceu. Eu acordei com a intuição que eu devo fazer de uma maneira condizente com a mensagem de Cristo. Isso não significa que não devamos nos cuidar. Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu inteligência para que a gente tome o cuidado de proteger a nós, a nossa saúde física também, não só espiritual, mas como a de quem está ao nosso redor. Então façamos tudo o que for necessário para proteger diante dessas dificuldades. Façamos tudo o que for necessário para contribuir com a melhora da saúde do mundo inteiro. Mas façamos também o trabalho íntimo de mudança, de atitude, lembrando que precede o Cristo, precedem os Espíritos a todos esses fenômenos. No século XIX, quando Kardec comunicava-se com os Espíritos, foi dito: os Espíritos estão realizando uma invasão organizada. Jesus disse: eu quero que o fogo se espalhe, mas não é o fogo de maltratar, não é o fogo que vai queimar-te com machucados, o fogo do amor, fogo da transformação da terra para um mundo de regeneração, o fogo da transição planetária. Isso que Jesus quer, que a gente consiga compenetrar
e que a gente consiga guiar esse nosso barco, né, nessa travessia. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca: desde que é incontestável o movimento progressivo, não há que duvidar do progresso vindouro. O homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Claro, é natural o desejo da gente ser feliz. Ora, buscando progredir, lei do progresso. O que ele procura é aumentar a soma da sua felicidade, sem o que o progresso careceria de objeto. Em que consistiria para ele o progresso se ele não devesse melhorar a posição? Isso é uma reflexão, uma provocação de Kardec. Por isso que na pergunta 922 do Livro dos Espíritos ele diz: a felicidade terrestre é relativa. Tem uns que pensam que felicidade é A, tem uns que pensam que felicidade é B, e talvez a felicidade de A seja desgraça para B. Mas aos espíritos ele dirige: haverá, contudo, alguma felicidade que seja comum a todos os homens? Né? Existe algum aspecto da vida que signifique felicidade para qualquer ser humano? E os espíritos dizem: com relação à vida material, é a posse do necessário, e com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então tenhamos a consciência tranquila e a fé no futuro, que nós já sabíamos que iríamos passar por dificuldades antes de reencarnarmos. Nós já sabíamos que isso se tornaria uma escola para a gente. Nós fomos avisados. Junto da fé que a gente tem que alimentar, gente, o Evangelho traz mais dois aspectos importantes, duas companheiras da fé: a esperança e a caridade. Porque a fé que silencia, que se cala, que não age, a fé que não trabalha, ela não é fé, ela deixou de ser fé. A fé implica movimento da alma, tá? Ela implica movimento do pensar, que se reflete no agir. Então, esperança e caridade, o Evangelho traz, são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança em um futuro melhor, na realização das promessas do Senhor, né? Se não tivermos fé, o que vamos esperar? Né? Então, no Livro dos Espíritos, a gente confirma a imortalidade da alma, da preexistência da alma e da existência posterior. Quantas vidas nós já vivemos, quantas dores nós já conseguimos atravessar, quantos barquinhos nós levamos até o outro lado. Cada aspecto da vida é representado por um barquinho desse. Né? E hoje estamos aqui em mais um desafio, porque quando conseguimos atravessar nosso barquinho para outra margem, novos desafios surgem. E esse navegar constante sempre nos leva à melhoria, sempre nos leva ao crescimento, sempre nos leva a alguma mudança. Lá no livro do poeta Antônio Torres, lá no livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, tem uma poesia que me chamou a atenção de um poeta espiritual, um espírito já, alguém desencarnado, chamado Antônio Torres, que teria sido o nome da última encarnação dele. E ele escreve uma poesia chamada Nada. Nada, reticências, que era o que ele acreditava, que após o nada, após a morte, aliás, não haveria nada. Após o desencarne, acabou. É aquela ideia, né? Morreu, acabou-se. E os dois últimos trechos lá da poesia, ele traz: revendo os dias tristes do passado, vi que troquei a fé pela ironia, nos desvios e excessos da razão. Antes, porém, não fosse tão ousado, pois nem sempre a razão profunda e fria alivia ou consola o coração. A poesia é grande, é maior, né, mas eu só separei esses dois pontos para trazer para vocês. Mas nós precisamos ver que isso foi um fenômeno mediúnico que comprova a existência da alma, do espírito após a morte, mas que aqui imprime a ideia do autor, quando ele diz: troquei a fé pela ironia nos desvios e excessos da razão. Nos desvios da razão, sim,
Nos excessos, sim. Mas a gente não pode daqui concluir que a fé é contrária à razão. A primeira leitura dessa poesia parece que a fé se torna contrária à razão. Vou repetir. Vi que troquei a fé pela ironia nos desvios e excessos da razão. A razão adoecida trouxe-lhe ironia contra a fé. E ele põe aqui razão e fé em forças opostas, mas não é. A fé, segundo o próprio Espiritismo, ela não pode ser cega, ela tem que ser amparada na razão. A fé cega deixou de existir desde o século XVIII com a vinda do Espiritismo, desde o século XIX com a vinda do Espiritismo. Tanto assim que essa fé cega, essa que corrompe o livre-arbítrio, essa que corrompe a razão e quer impor a sua crença pela violência e pela força, trazendo para o apoio do dogma a falta de explicação, essa realmente é a que produz a maior gama de incrédulos, porque justamente suprime a possibilidade da pessoa de raciocinar e entender e compreender. E o Espiritismo não, o Espiritismo traz uma fé raciocinada, porque se apoia nos fatos. Durante a história inteira da humanidade houve fato mediúnico. Durante a história inteira da humanidade houve cura, houve comunicação, houve transfiguração, né? Houve conversa com demônios, né? Demônios, entre aspas, que não são ninguém menos do que as almas dos que viveram na Terra e que levam após a morte sentimentos negativos, perseguidores, etc. Mas o Espiritismo cunha uma frase que é muito icônica para a gente. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a fé não se separa da razão, né? A fé precisa da razão para continuar. E se a gente pensar que Deus é justo e bom, se a gente entender que existe um Criador que fez tudo aquilo que você olha ao seu redor e que você não identifica quem criou, aquilo foi Deus que criou, certamente. Há alguma força maior, aquele que ama soberanamente, que é justo e bom. Se a gente pensar numa justiça, numa bondade infinita, num amor paternal, a gente não pode entender que as calamidades, as diferenças sociais, os sofrimentos sejam obras do acaso. E de maneira nenhuma são frutos de um Deus vingativo. Jamais. Elas têm uma finalidade, gente, é de resgatar o sentimento no homem, ou é de fazer brotar a semente do amor de Deus nos nossos corações. É o sofrimento que leva, às vezes, a gente a enxergar o nosso semelhante, a ajudá-lo, porque outrora eu passei por aquela dor, eu sei o quanto dói. É o sofrimento que faz a gente enxergar o quanto nossas atitudes perniciosas foram negativas, né? O quanto o meu plantio foi importante para a minha colheita. Então, se eu colho algo de dor e de sofrimento, talvez, muito provavelmente, eu tenha plantado algo de dor e sofrimento na vida dos meus semelhantes, que volta, que retorna para a minha vida por uma justiça que tem que presidir a vida de todo ser humano. Senão, a impunidade geraria, de fato, adoecimento. E Deus não é isso. Deus não é impunidade, mas também não é castigo. Deus é convite à renovação, à educação do ser. É convite à mudança, a pegar nosso barquinho e atravessar para o outro lado da margem. Mas lá no Evangelho, mais uma vez sobre a fé, Jesus, em uma passagem citada por Mateus, né, cura algumas pessoas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, né, pela tradução, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são, ficou bom. Os discípulos, então, achando tudo aquilo maravilhoso, né, surpresos, vieram então ter com Jesus e particularmente lhe perguntaram: Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade.
Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse texto, gente, fala muito à nossa alma. Né? Quando Jesus pergunta, ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Eu já vim, eu desci, eu reencarnei entre vocês. Eu imagino Jesus dizendo, eu vim para falar para os seus corações. Até quando você vai sofrer? Eu já mostrei, eu exemplifiquei. Eu já te disse como é, já te mostrei o caminho, meu filho. Acorda, é como se ele chacoalha a pessoa. Ó raça incrédula. Se você tiver fé, você vai conseguir. Traga aqui esse menino. E aí exemplifica. E isso não é um dote de ação exterior. Não é pegar uma Bíblia e balançar, não é Vinícius falar, não é jogar os braços para cima, nada. É um movimento íntimo, é uma mudança de força interior, um acreditar fervorosamente de que, embora não estejamos vendo, existe todo um ambiente de energia e de espíritos que nos amparam ao nosso redor. Unicamente no sentido moral é que a gente tem que entender essas palavras. Em outra acepção, gente, a gente entende que a fé é a confiança que a gente tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Kardec traz no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco sobre essa visão de fé, porque ao mesmo tempo em que muitos autores que não são religiosos falam que com a fé a gente consegue modificar situações materiais, né? Com a manipulação de força mental, e a gente aqui discute essa fé do campo espiritual, as mudanças que eu quero realizar. E dentro disso fica a sugestão, talvez, da visualização terapêutica. Né? O médium Divaldo Pereira Franco traz vários exercícios aí no YouTube, se vocês quiserem ver, exercícios de visualização terapêutica, né? Para que você consiga se ver, visualizar uma situação de vida no futuro diferente da que você está hoje, caso você queira algum tipo de mudança no seu campo moral, e aí angariar forças, né, para que você consiga realizar esse intento através desses exercícios de visualização terapêutica. Mas sempre falando aqui em fé espiritual, fé raciocinada e calma na luta, que é sinal de força moral, é sinal de que você está introjetando, né? Compreender a mensagem cristã e ter calma nessa luta, nessa busca, né? Porque compete a nós ir ao encontro de Jesus. A respeito disso, no livro Vinha de Luz, Emmanuel traz um texto aqui que eu queria ler para vocês. Ele fala o seguinte: qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Estacadas, adubos, vigilância, preservação, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante da fé não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé é uma doação miraculosa, né? Doada a alguns espíritos privilegiados por Deus. Contudo, Emmanuel fala, isso não é verdade. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como o próprio orientador, o próprio engenheiro e o próprio operário. A sublime virtude não se faz possível realizar quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições, torturam o campo íntimo. É lição do Evangelho íntimo. É lição do Evangelho. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar essa planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos do mau livro, do mau hábito, das opiniões ociosas, de discussões excitantes. Ninguém pode
transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Ela é conquista individual. Que a gente possa levar o nosso barco com Jesus, que a gente possa trazer no leme, na direção desse barco, que colocou como objetivo de vida se melhorar, se transformar intimamente, para que a gente um dia possa, ao desencarnar, perceber que chegamos lá melhores do que quando chegamos aqui. Que essa vida possa trazer mais alguns centímetros ou metros de caminhada na sua trajetória de vida eterna, na sua trajetória de caminhada, e que a gente possa ter consciência, estamos todos enfrentando essa tempestade, cada um com seu barquinho, cada um com seu leme, mas o final é o mesmo para todo mundo. O objetivo é o mesmo para todo mundo, nos tornarmos pessoas melhores. Não pensemos nunca que estamos retroagindo. Não admitamos o diálogo infeliz de dizer que estamos piorando. Não estamos piorando. Não estamos caminhando para a depravação. Não estamos caminhando para a queda. Estamos sempre ascendentes. Embora o vento, embora as águas tormentosas, Jesus vem ao nosso coração para acalmar essa tempestade e dizer: o progresso é constante, a caminhada é para frente. Lembremos a história da vida na Terra. Lembremos que um dia nós não nos comunicávamos, não havia linguagem, não havia tecnologia, não tínhamos internet para permitir isso. Lembremos que nós não tínhamos onde morar direito, eram ocas ou cavernas. Lembremos que o alimento nem era cozido. Lembremos o quanto de humanidade nós desenvolvemos, o quanto de violência já educamos, o quanto de duelos nós já apaziguamos. Lembremos que o quanto de ensinamentos os profetas do passado, como Moisés, como João Batista, trouxeram para as nossas vidas, preparando o terreno para Jesus. E lembremos, ele voltou. Ele não voltou em carne e osso. O Cristo Consolador, o Consolador prometido, ele veio e está fazendo cumprir o seu papel de unir a humanidade, gente, em torno de Jesus, independente da bandeira religiosa. Independente disso, o amor dele banha a todos nós. Fiquem com Deus. Muita paz. Obrigada, Vinícius, pelas belíssimas palavras, especialmente por ter nos trazido um enfoque diferenciado dessa passagem que já era por nós conhecida. Que nós possamos olhar essa outra margem como essa oportunidade que estamos recebendo nesse momento de transformação, de recolhimento interior, para que possamos trabalhar dentro de nós essa mudança que nos é convidada, não é? Que o Evangelho nos convida através desses ensinamentos, que tu possas levar um abraço fraterno de todos nós que fazemos o despertar da consciência. Agradecemos também a todos os irmãos que estão conosco assistindo via internet, não é? Pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Nós continuamos com as nossas tarefas nessa condição online até que termine a quarentena, não é? E agora, para encerrar, nós faremos a nossa prece final. Ó Deus Pai eterno, amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade que nos deste de ouvirmos sobre essa passagem. O Mestre Jesus nos convida a refletir sobre nossas escolhas, sobre a forma como estamos nos conduzindo diante da vida, diante das provas, fortalecendo a nossa fé, com essa esperança de que o mundo passa por essa transformação, mas que com certeza é para melhor, e que se conseguirmos colocar em prática tudo isso que temos aprendido, teremos essa semeadura, colheremos esses frutos. Que a tua paz, que a tua esperança, Senhor, nos fortaleça a cada dia, aumentando a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E assim,
Agradecidos a toda a equipe espiritual, trabalhadora da nossa casa, especialmente nosso irmão Abdu, é que damos por encerrada a tarefa pública da tarde de hoje. Que assim seja.